no voo da Lamia. Eu lembro que eu sentava sempre atrás, aí o diretor falou assim, ó, jogadores do meio pra frente, jogadores de comissão e diretoria, repórter do meio pra trás. A galera da imprensa. Porque tinha a galera da imprensa, então o pessoal falou, o pessoal tava pensando assim, a diretoria, pô, o jogador não pode se misturar com o pessoal da imprensa. Porque, pô, tem que concentrar pra final, dá pra ser campeão. E eles vão perguntar, vai ficar aí? Aquela pergunta informal, o cara da imprensa, vai ficar ou não vai? E já tava você proposta, Danilo, etc. E tu não pode ir pra direita, não pode falar. pensar nisso, cara. Não pode nem falar, o cara tem que pensar só em ser campeão. Quem era o lateral esquerdo? Denner. Negão jogava, era Flamengo. O Flamengo tava em cima. Flamengo e São Paulo. Jogava muito. Negão brincava de jogar. Porra, Marcado, jogava uma força monstruosa. Batia bem na bola. Aí nessa aí... o avião subiu. Aí quando o diretor falou jogador do meio pra frente, eu sentei no penúltima poltrona dos jogadores. Eu sentei bem no meio do avião, assim. Bem na asa. O Fomo e o Alan até sentaram atrás de mim. O Fomo e o Alan... Sentaram atrás de mim. Bem na asa do avião, no meio. E eu lembro que tava, voo normal. Eu falava com o Bruno Rangel. O Rangel era meu irmãozão. Era de Campos também. Eu até brincava com ele, cara, que ele era o carioca paraguaio, porque eu falava que Campos não era carioca, não. Pô, eu sou carioca. Carioca o quê, Rangel? Tua família vem ver jogo no Maracanã, é 3, 4 horas pra vir, pô. Que carioca é esse? Santo, né? Pô. Tu é chamado de capixaba, pô. Ficava bravo, cara. Campos é capixaba. E zoando ele, cara. E aí sentamos no meio. Ele do seu lado. E do lado, ele sentou na janela, aí eu sentado do lado dele aqui, eu falei, não, vou ficar com o banco aqui, vou sentar no corredor, que eu sou grandão e tu também, Rangel. Aí conversa vai, ele falando da casa que ele tava construindo, no condomínio lá em Campos, que era o sonho dele, pra família dele. Rangel tem histórias maneiras, assim, dele que, pô, uma vez contra o Vasco, 2015, nós e Vasco, o Vasco ganhando de 1-0 no Maracanã, ele fez o gol do empate, e o Vasco caiu aquele ano. E ele era vascaíno doente. Eu falei pra ele, mano... Tu afundou o teu time do coração, velho. Ele, claro. Pô, Camilo, fui pegar a bola na hora do pênalti, Camilo ficou olhando pra baixo, pô, não quis olhar no meu olho, não. Ninguém quis bater, pô. Peguei a bola, olhei assim, todo mundo olhando pra baixo, desviando o olhar. E o Rangel pegou uma amizade muito... O cara pipocou, todo mundo pipocou, na verdade. Então peguei uma amizade muito grande com o Rangel, cara. Com o Rangel, com a Ananias e com o Gil. E eu lembro que eu e o Rangel tava um do lado do outro, com a poltrona na vaga no meio. O Ananias e o Gil tava bem na frente, no banco da frente, vendo um filme no iPad. Conversava atrás o Fomo e o Alan. O Fomo e o Alan. Eu só lembrei do Fomo e o Alan atrás porque eu vi foto, porque eu também nem lembrava. Só lembrava do Gil e o Ananias na frente. Cara, e a gente no voo tranquilo, conversando com ele, pô, com o Rangel da casa, ele falou, vou dormir também, né? Eu falei, vou dormir também, Rangel. Eu botei uma música aqui no fone, tô... Bem na hora, o avião foi meio que dando uma enfraquecida, eu pensei, tá descendo. Até uma hora que o avião desligou, mano. Tu tava acordado ainda? Tava acordado. Eu acho que era um dos únicos acordados ali, porque o avião desligou tudo. Fez um barulho tipo... De noite, né? Um barulho tipo de... Como se... Sabe quando cai a luz no bairro? Faz assim, tchum. Fez assim, um barulho assim, E apagou tudo. Aí apagou tudo, assim. Caiu a luz, tudo ia acender só uma luz fluorescente no chão. Aí eu pensei, poxa, eu sonhei com isso, cara. Eu falei, não, Senhor, tem misericórdia. Jesus, tem misericórdia. Caramba, ainda mais sonhou que você lembrava que sonhou o desespero. Eu falei, pô, eu tô vendo uma parada que eu sonhei. Eu falei, pô, não, isso, na minha cabeça, assim, isso existe em filme, cara. Na vida real, isso não acontece. Eu olhei assim, olhei pra janela, porque na asa piscou uma luzinha à noite, aí não piscou a luzinha. Pô, alguém vai falar alguma coisa. Aí ninguém falou nada. A aeromoça foi lá, sentou no lugar dela, quietinha. Aí eu já comecei a orar, pedir a Deus, Jesus, tem misericórdia, eu sei que tu faz milagre, porque assim, eu vi que... Você não ouvia nada, ninguém conversando? Não, eu vi que o motor desligou, e o barulho ficou o barulho do vento, assim, porque não... Puta. Como se estivesse assim... Planando. Se tivesse, não estava... Estava planando e tremendo muito, e aí no final tocou o alarme, pi, 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 aí todo mundo acordou, né? Tava todo mundo orando, ele falou assim, teve correria? Eu falei, não teve não, cara, teve muita oração, pô. Tinha aquele momento ali... Quase que esperar o choque, né? Tu não tem o que fazer, primeiro, à noite. Tu nem sabe onde é que tu tá. À noite chovendo, tu não consegue enxergar nada de fora. Tu não tem noção onde é que tu tá. Tu tá em outro país também. Então, se tu tá indo... Tô em São Paulo, tu sabe? Pô, tomara que pose em algum lugar. Tu chega, tu não tem referência nenhuma de nada. Eu lembro que tinha muita oração, todo mundo orando. Eu lembro que o Rangel me olhou com a tristeza. O Rangel olhou e fez assim, ó. Cara... E começou a orar, ele era cristão também. E começou a orar, eu comecei a orar. Eu lembro que eu falava, Jesus, eu sei que tu faz milagre, nos ajuda. Eu não pedi nada pra mim. Você fala, nos ajuda. Eu li na Bíblia que tu fez um monte de milagres, Jesus. Eu sei que tu é poderoso, nos ajuda, tem misericórdia de nós.
Eu sempre orava pra nós, assim, porque, assim, eu, na minha ótica, eu tava orando ali com a minha boca, com o meu coração, mas, assim, o que eu via era o fim. Eu tava vendo assim, acabou, vai acabar assim. Eu pensava assim, vai acabar assim, mano. Não vejo mais meu filho, meus filhos, minha mulher, meu pai, minha mãe. Tô numa final e vai acabar assim, cara. Assim, e assim, na época que eu deu esse choque assim, foi que eu comecei a orar, que eu comecei a pensar assim, se tem uma chance de eu ficar vivo, a gente, né? Porque nem assim, eu nem acreditei na chance de eu ficar vivo. Porque quando tá caindo o avião, tu sabe assim, ou vai ficar todo mundo, ou todo mundo vai. Porque tu sabe assim, não tem como, nem vou pedir pra mim, pô. Nos ajuda, meu Deus, porque não tem como, a me queda de ajuda. avião, o negócio já pensa lá, pô. Acabou. Aí eu lembro que eu falei, Jesus, eu sei que tu faz milagre. E aí minha última frase, quando eu vi assim, tá batendo porque tá tremendo muito, tá tocando muito alarme, eu lembro que eu falei assim, Jesus, se eu ficar vivo, eu vou falar que tu existe, porque eu sei que tu é real. Nos ajuda. Se tu me der essa chance, eu vou falar no mundo inteiro. Aí bateu, aí na batida eu já não lembro mais. Você não Tem lembra? um choque. Não, eu nem lembro a batida, pô. Só que eu tava pedindo, Jesus, tem misericórdia. Já foi. Acordou. Aí você foi acordar dia 11 de dezembro. Puta. Quem come esse tempo todo aí. O cara que me achou falou que, pô... O cara que me achou foi um policial que torcia pro Júnior Barranquilla, que a gente eliminou. Ele falou... O Júnior ali atrás, ó. Ele falou... Tem a camisa aí? Tem a flâmula ali. Esse cara falou assim, Neto, eu fui perto do avião porque... Assim, já tinha ido embora todo mundo foi embora. Cruz Vermelha, médico, paramédico, enfermeiro, todo mundo. Porque assim, já tinha passado de 6 a 8 horas, não tinha mais chance de sobrevivência. Então, acabou. E eu fui lá perto do avião porque eu torcia pro Júnior Barranquilla, vocês eram um time jovem, que ninguém conhecia, que tava batendo todo mundo. Fui daquela tristeza, né? Pô, foi que time jovem, cara. Pô, ganhando de todo mundo, como é que isso acontece? Fui lá e chovendo, cara. Fui lá perto do avião, assim. Fui lá perto só. Não sei nem o que eu fui fazer ali. Fui tomar conta. Né? Ele foi levado ali. Fui pensando assim na vida, né, cara? Pô, um time jovem. Escutei um gemido, cara. Escutei um gemido de dor. Mas uma dor assim... um cara como... Aí eu falei, pô, tem alguém vivo. Pensei comigo. Aí ele falou que chamou outro policial. O outro policial não quis... Achou que ele tava cansado. Falou, pô, vai dormir, cara. Você tá cansado. Ele, não, vem aqui ajudar. Eu tô escutando gemido. Aí convencei o cara. O cara foi quando o cara... foi lá perto, que escutou o gemido, o cara já começou a chorar. E aí foi que acendeu meio que a luz do celular, porque tinha neblina, era uma mata fechada, né? 1 hora de carro na estrada de chão, pra tu chegar no local da tragédia. Ele foi que tirou fuzilagem da aeronave, pedaço de árvore, eu tava soterrado, e falou, isso aqui é uma marca que eu tenho, traumatismo craniano. Ele falou, isso aqui tava aberto, com terra dentro do crânio, você todo estourado, e você tentava fechar o crânio. Ele falou que eu tentava botar a mão na cabeça, mas eu não lembro disso. Isso aí eu não lembro nada. Ele falou, a gente tirou você com poucos sinais vitais, né? E eu falei, pô, esse cara vai ficar vivo, meu. Esse cara aguentou o impossível, aí levou... Já tá se mexendo e... Era um homem de ferro, cara. Aí ele falou assim, eu falei assim, aí ele falou, você é um guerreiro de Deus, né? Porque quando ele foi me ver, eu tava com meu irmão, eu tava com o Léo. Oficial colombiano, né? O que me salvou, ele foi me ver depois que eu acordei do coma. Eu tava com meu irmão Léo lá, né? O Zampier. E aí ele foi me ver, meu irmão falou, Netinho, o cara que te salvou, que te achou, ele tá aí pra te ver. Quer te dar um abraço. Eu falei, não, deixa ele entrar. Pô, ele me via da UTI assim, ele ficou chorando lá fora. Antes de chegar perto de mim, ele ficou chorando, porque pra ele, assim, ele me viu num estado... Quando você acordou, né? Quando eu acordei. Então ele me viu, assim, numa parada que, assim, é difícil ficar vivo. Depois ele me vê vivo... Aí ele chegou perto e falou, você é um guerreiro de Deus. Você lutou pra ficar vivo. Se você foi uma luta, o seu gemido foi um gemido de luta. Eu falei pra ele, eu nem sei o que eu tava fazendo, cara. Foi Deus que me salvou ali, porque... Tava lutando sem saber. Até falei pra minha mulher, eu queria lembrar do meu resgate. Minha mulher falou, tu queria lembrar? Se o cara te ouviu gemendo, é porque todo mundo foi embora, porque na mata fechada, todo mundo andando com chuva, é barulho. Então talvez você estivesse sentindo uma dor e pedindo uma ajuda, gemendo com ajuda, onde você ficou gemendo, sabendo que tinha gente passando perto sem saber. O cara só te escutou porque o cara foi sozinho andar naquele local, que ele nem sabe por que ele foi. Ele foi... Deus mandou ele lá, entendeu? Foi pensar na vida e escutou o teu gemido quando tava em silêncio. Ou seja, tu não gemeu aquela hora, tu devia estar gemendo.
sofrendo. E eu falei, pô, mas eu queria lembrar. E assim, o médico me explicou, Neto, quando o sofrimento ali... A gente tem um limiar de dor. Quando esse limiar extrapola, quando passa muita dor, o corpo meio que bloqueia. Fica em transe. Essa lembrança, ela é... Você sofreu, mas a dor é tamanha que o seu corpo, ele... Ele isolou isso aí. Você não... Eu falei, pô... Vai lembrar. E o cara falou... Você é um guerreiro, você gemeu. E assim... Não tem como, cara. Traumatismo craniano, joelho estourado, a minha coluna lombar quebrou. Tem que fazer uma cirurgia até hoje. Quebrou, achatou uma vértebra, rompeu o ligamento, quebrou um osso. Fui esmagado pelos ferros, né? O pulmão estourou. Como é que eu respirei de 6 a 8 horas com o pulmão estourado? Eu lembro que quando eu acordei na tragédia, tinha dois caninhos aqui, ó. Era dreno no pulmão. Nem eu lembro. Eu lembro de me ver tirando, você não entendia nada, porque quando eu acordei eu não entendia nada. Não sabia da tragédia. Pô, o cara tirando o dreno, aquele barulho aqui, eu fiquei uma dor, falei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo, cara? Como é que eu tô? Tô nesse estado aqui. Então, assim, o cara que me achou, não, você foi um guerreiro. Eu falei, Deus que me ajudou, cara. Porque, assim, o médico falou, teve um médico que falou pra mim, Neto, você pode falar aí, Jesus Cristo, pode falar, você é cristão, Deus, força superior, força divina. Foi uma dessas coisas aí, né? A gente que é médico, eu sou médico. O médico falou, pra mim, no primeiro dia você ia embora. Depois vi tua mulher chegar, quando tua mulher chegou no segundo dia, eu fui embora. Mas pra mim, eu fui embora com a sensação assim, Neto, não, já era. Ele foi até ali. Já era. E você foi. Eu tava no Brasil, você foi melhorando, pô. Você acordou depois. Pra mim, eu sei dos limites que a medicina tem, né? Eu sei das coisas que, pô, tem gente que aguenta muito menos e... Aí lá peguei uma bactéria no pulmão, violenta. Minha mulher falou, bactéria no pulmão... Então, assim, tá vivo por quê? Cara, acho que Deus tem um propósito na minha vida. Como tem na vida de cada um. Ah, mas por que outros? Por que Deus... Uma vez um cara falou pra mim, por que Deus então matou os outros? Eu falei, Deus matou os outros cambal. Quem matou foi o ser humano. Deus salvou alguns, porque senão a história ia acabar. O piloto ia ser errado, e quando a gente vai ver a tragédia, foi erro da Aeon, da Tokyo Marine, erro da Bolívia, que liberou um voo sem... O piloto não botou gasolina, mas quem liberou o voo sem gasolina? A Bolívia. Então, assim, tem um monte de erro. Até o... Pra dar uma tragédia dessa tem que ter muito erro. O advogado americano falou, Neto, é um erro atrás do outro, pô. É um erro atrás do outro. O erro... Não existe um voo cair por causa de um erro só. São vários fatores, assim. E ele falou, meus advogados são americanos, né? Ele falou assim, na América acontece direto. Na América, dependendo do local da Ásia ali, um local meio defasado assim. Por falta de aferimento, ajuste. Ajuste, não ajusta, faz o negócio das coxas. E acontece muito disso. Não é por causa de um errinho. A versão mesmo.